Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra de Deus, em especial o livro do profeta Daniel. E dando continuidade ao curso bíblico Profecias para o Tempo do Fim. Na aula passada estudamos a primeira parte do capítulo 7 de Daniel, onde nós estudamos sobre a profecia sobre os 4 animais. Hoje daremos continuidade ao capítulo 7. E o tema da nossa aula de hoje será o ataque à lei de Deus. Para nós compreendermos esta aula de hoje, nós precisamos orar ao Senhor. Precisamos pedir a orientação do Espírito Santo. Por isso eu te convido onde você está. Neste momento, pare um pouquinho, feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, Pai amado, iremos estudar a Tua palavra. Neste momento, necessitamos do auxílio do Teu Santo Espírito. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, muitas pessoas se negam a estudar as profecias bíblicas ou muitas vezes desistem de estudar porque falam que é algo muito complicado, algo difícil de se compreender. Mas realmente, as profecias bíblicas é algo complexo. Mas se estudarmos à luz da Bíblia, se estudarmos com o auxílio do Espírito Santo, e com grande dedicação, olhando assim sempre a história, com certeza iremos aprender. Você deve ter percebido que aqui no curso Profecias para o Tempo do Fim, a nossa didática é uma didática bem simples, é passo a passo, porque o nosso intuito é que cada um que termine esse curso consiga assim compreender tudo que está no livro de Daniel. Bem, gente, nós encerramos a aula passada falando sobre o 4º animal, no qual tinha 10 chifres, e surge um chifre pequeno daqueles 10 chifres e arranca 3 chifres. Então, hoje nós iremos aprender que chifre pequeno é esse e que grande poder é que ele tem. Os 10 chifres, na aula passada eu falei que eram 10 tribos bárbaras que vinham da Germânia. Então, gente, daquelas 10 tribos bárbaras, 7 delas se transformaram nos países que nós conhecemos hoje na Europa. E vamos lá. A tribo dos álamos, hoje em dia, é a Alemanha. A tribo dos suevos, hoje em dia é Portugal. Os visigodos é a Espanha. Os lombardos é a Itália. Os francos é a França. Os burgúndios é a Suíça. E os bretões, que também foram chamados de anglo-saxões, é a Inglaterra. 7 tribos. As outras 3 que foram extintas são a tribo dos vândalos, que foram extintas. A tribo de Ravenna, ou também chamada a tribo de Érulos, que também foi extinto. E a última tribo é a tribo dos hunos, que eram os ostrogodos, que também foram extintos. Essa última tribo dos ostrogodos, ela foi extinta no ano 538 da nossa era atual. Por isso, grave esta data, tá ok? Gente, então, durante o estudo aqui, nós iremos conhecer por que essas tribos foram extintas, tá ok? E para nós iniciarmos, abra sua Bíblia, o livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. E o versículo é o versículo 8, que diz o seguinte: Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre haviam olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Aqui a Bíblia fala que a respeito deste chifre pequeno, que tinha grande poder, que assim ele consegue arrancar 3 chifres daqueles 10, ou seja, consegue extinguir, consegue destruir 3 das 10 tribos. Então, gente, primeira pista aqui, uma das primeiras características sobre esse chifre pequeno é que ele tinha olhos humanos. Ou seja, era um poder que era guiado por um homem. E a sua boca, ela falava com insolência, certo? É a primeira característica que aponta para ele que a sua boca falava com insolência, com blasfêmia. Se nós olharmos agora outras pistas, aqui o versículo 21 diz o seguinte: Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Ou seja, ele passou a guerrear os servos do Senhor. E o pior de tudo é que ele conseguiu ter vitória contra os servos de Deus. Ele teve uma perseguição muito grande, perseguindo a igreja de Deus, e conseguindo assim vencer cada um deles. Vamos agora para o versículo 25, que diz assim: Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos,
e metade de um tempo. Essa característica fala sobre a mudança na lei de Deus, no qual eles iriam fazer esta mudança. Então, gente, trazendo todas essas características, nós iremos estudá-las cada uma, para que nós possamos, assim, ver que força, que poder, que besta é essa que conseguiu ter grande poder no passado, no qual aqui as profecias nos mostram. Mas vamos voltar aqui para as 3 tribos. Por que elas foram extintas, gente? Elas foram extintas porque eram tribos arianas. Aí você pode perguntar, Daniel, mas o que é uma tribo ariana? Muitas pessoas falam esse nome, mas ninguém explica o que é uma tribo ariana. Gente, ariana vem de Ário. Quem era Ário? Era um presbítero que ele não acreditava na trindade. Ele era antitrinitariano. Ele não acreditava na divindade de Cristo. Então, ele passou a ter muitos seguidores. Assim como muitas igrejas hoje em dia não acreditam na divindade de Jesus Cristo, naquela época também não era diferente. Porém, ali ela chamou muita atenção. Muitas pessoas passaram a seguir, inclusive essas 3 tribos. Das 10, 3 tribos seguiram Ário e viraram arianas. Porém, chamou muita atenção de um poder religioso. E esse poder religioso passou a combater Ário e o arianismo. E essas tribos arianas foram atacadas, porém não foi somente o poder religioso que atacou. As 7 tribos também vieram contra as 3, e assim elas foram extintas, sendo que a última tribo, que foram os ostrogodos, foram extintas no ano 538 aqui da nossa era atual. Porém, quando essa última tribo for extinta, o que aconteceu? Aquele poder religioso ficou muito poderoso. Ele chegou a um ponto de ter assim, um grande domínio e prestígio durante as nações. Então, naquele momento, se escolheram um homem para ser o líder, o grande líder daquele poder. E neste ano 538, um homem chamado João II, ele foi escolhido e declarado como cabeça de todas as igrejas. E a partir daquele ano inicia a supremacia papal. A supremacia papal iniciou no ano 538 com a destruição da última tribo ariana, que é a tribo dos ostrogodos. Gente, aqueles olhos humanos no qual a Bíblia aqui fala, a profecia, que ele proferia grande blasfêmia. Uma das características do chifre pequeno é a blasfêmia. Então, para nós entendermos o que é blasfêmia, assim como a Bíblia nos mostra, segundo a tradição judaica, tem muitas características para falar sobre blasfêmia. Só que eu queria citar para vocês aqui somente 2. Primeiramente, eles falam que a pessoa, quando se compara a Deus, ele está cometendo uma blasfêmia. Então eu não posso me comparar a Deus, senão eu vou cometer uma blasfêmia. E quando a pessoa diz que perdoa pecados, ele também está cometendo blasfêmia. Se nós retornarmos aqui para o período que Jesus estava ali pregando, ensinando, curando, que ele está em contra ali os fariseus, certa vez Jesus diz o seguinte: eu e o Pai somos um. O que é que eles falaram que Jesus estava fazendo? Tu está blasfemando. Outra vez, Jesus Cristo, após ter feito uma cura, ele disse o seguinte: os teus pecados estão perdoados. Os fariseus falavam que Jesus estava blasfemando. Porque para ele curar, ele perdoar pecados, e para ele se comparar a Deus, ele teria que ser o próprio Deus. E Jesus, ele era divino. Então Jesus não mentiu. Jesus ele tinha poder de perdoar pecados. Jesus ele tinha o poder de se comparar ao Pai, porque Jesus era divino. Tá ok? Então, gente, pegando essas 2 características de blasfêmia, vamos agora pegar o poder religioso dominante que surgiu aí. Esse poder religioso, ele diz que tem o poder de perdoar pecados. Ou seja, quando o indivíduo peca, ele vai até o confessionário, se ajoelha, confessa seus pecados, ali recebe uma penitência e os pecados dele são perdoados. Eu pergunto a você, só quem pode perdoar não é a divindade? Esse líder, ele é a divindade? Com certeza não. Então ele não tem poder de perdoar pecados. Então, uma característica do chifre pequeno. Então segura aí, certo? Segura as características. Vamos agora passar para a próxima. Segunda característica aqui que fala é sobre se comparar a Deus. Nós sabemos que durante toda a história, o próprio líder da igreja predominante, ele se comparou muitas vezes a Deus e trazia o termo como substituto do Filho de Deus aqui na terra.
Nós sabemos que o substituto de Deus aqui na terra é o próprio Jesus Cristo, porque ele é divino. Então ninguém pode ser o substituto do Filho de Deus aqui na terra. Porque Deus não pode ser substituído aqui por uma pessoa, pelo humano. Então, a partir do momento que se diz que é o substituto do Filho de Deus, ele está o quê? Blasfemando. Então, essas duas características apontam diretamente para o chifre pequeno, como a Bíblia aqui fala bem direitinho. Outra característica que fala que ele iria mudar os tempos e a lei de Deus. E eu pergunto a você, o homem ele tem poder para mudar a lei de Deus? Jamais. A lei de Deus não pode ser mudada. O próprio Jesus, em Mateus 5,17, ele fala que eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir. O próprio Cristo ele veio cumprir, ele não veio mudar. Porém, este poder religioso, ele se acha em autoridade para mudar. Vocês querem ver? Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, segundo livro aqui da Bíblia, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Aqui na minha Bíblia, em negrito, fala sobre os 10 mandamentos. No versículo 3, começa aqui os 10 mandamentos. O primeiro fala, não terá outros deuses diante de mim. E o versículo 4 diz o seguinte, não farás para ti imagem de escultura, e nem as adorarás. Deus nunca quis que o homem adorasse uma imagem, porque era considerado idolatria. No passado, o que o povo mais sofreu foi levado cativo, foi levado como escravo, foi devido à sua idolatria. Porque isso fez com que Deus entregasse ele nas mãos dos seus inimigos. Porém, ele deixou bem claro que no seu mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem adora nenhum ídolo falso. Porém, esse poder religioso, o que é que ele faz? Ele tira este mandamento lá dos 10 mandamentos. E nesse segmento religioso não existe esse mandamento chamado não farás para ti imagem de escultura. Senão ele ia de encontro com tudo aquilo que eles estavam pregando. Ia de encontro com a idolatria que eles estavam realizando dentro do meio do seu povo. Então, aqui eles tiram esse mandamento. Aí você pode perguntar, Daniel, vocês tiraram um, agora ficou só 9? Não, ficou 10 ainda. Porque eles pegaram o 10º mandamento e dividiram em 2 e voltou a ser 10 novamente. Gente, mas eles vão mais adiante. Eles pegam aqui o versículo 8 do capítulo 20, que fala o seguinte, o 4º mandamento. Diz assim, o 4º mandamento fala, lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Pegaram o mandamento do 4º aqui, o 4º mandamento falando sobre o sábado, e colocaram no seu lugar, guardar domingos e festas. Então eles não tinham autoridade para mudar isso. Porém, foi mudado. E quando é que foi mudado tudo isso, gente? Foi durante a história. O historicismo, que é a nossa corrente teológica que nós estudamos profecias, nos prova tudo isso. Que tudo isso foi mudado durante a história. O 4º mandamento, o sábado para domingo, foi mudado pelo imperador chamado Constantino. O imperador Constantino, no dia 7 de março do ano 321 da nossa era, ele muda o mandamento do sábado para domingo. Porque ele era adorador do sol. Aos domingos, ele tirava para ser o seu dia santo. Era o seu dia de descanso, era domingo. Porém, juntamente ali com o poder religioso, eles conseguem mudar aquela data. E em vez de adorar no sábado, eles iriam adorar no domingo. Porém, é uma adoração pagã, gente. O que eu quero dizer para você é que Jesus, ele nunca mudou. Jesus Cristo, ele nunca mudou essa lei. A Bíblia fala mesmo, Lucas 4,16, que o costume de Jesus Cristo era o sábado estar na sinagoga, orando ao Senhor. Ele estava ali buscando a Deus. Então, se Jesus Cristo ele nunca mudou, os discípulos eram seguidores de Jesus e os discípulos também não mudaram. Os reformadores não mudaram. Porém, chegou um momento aqui que o poder político junto com o poder religioso mudaram. Então, quem sabe eu estou falando hoje com alguém que ainda está tirando o domingo para descanso. Se você está descansando no domingo, não é porque está na Bíblia. Porque na Bíblia não mostra o dia de domingo como descanso. Na Bíblia não fala nem o nome domingo, fala o primeiro dia da semana. E lá fala sobre a ressurreição de Cristo, não fala sobre o descanso. Fala que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Mas o dia de descanso, a Bíblia deixa bem claro que é o sábado. Então, se você está descansando no domingo, não é porque a Bíblia está aprovando que deve descansar no domingo, mas sim porque homens se juntaram ali e mudaram este mandamento. Então, que nós possamos, na sinceridade do nosso coração, estudar mais e mais a palavra de Deus, gente. E concluindo, ele fala aqui sobre o povo iria ser perseguido por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Gente,
foram 12 séculos de perseguição do povo de Deus. Foram um período de perseguição onde teve trevas espirituais aqui na terra. Quando foi que começou e quando foi que terminou? Vocês lembram que o período de supremacia papal começou em 538? Então esse aí foi o pontapé inicial da perseguição a todo aquele que cria em Deus e discordava do poder religioso. Então começou quando foi extinta a última tribo ariana, os ostrogodos, 538. Aí foi o pontapé inicial. Porém, Daniel aqui fala que eles foram perseguidos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora parem um pouquinho. Vamos parar para entender, certo? Nós iremos agora fazer algumas continhas. Então, gente, se você tiver uma calculadora, eu acredito que ninguém usa mais calculadora hoje, é o celular, não é isso? Então vamos calcular. A profecia tem que ser calculada. E quando eu olho isso aqui, eu fico assim maravilhado. Porque as profecias, essas contas, elas batem bem direitinho, certo? Aqui prova que o chifre pequeno, esse poder religioso, ele consegue se amoldar em tudo que Daniel falou. Então vamos lá? Bem devagarinho para nós entendermos. Vamos lá. Esse povo de Deus, o povo que servia ao Senhor, ele seria perseguido por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, certo? Então bora lá, segure aí. Um tempo, gente, é, em profecias, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. Metade de um tempo, a metade de 1 ano. Então, juntando dá o quê? Dá 3 anos e meio. Concordam? Fez sua continha aí? 3 anos e meio. Agora, segura 3 anos e meio. Nós agora vamos mesclar um pouco o livro de Daniel com o livro de Apocalipse. Porque o Apocalipse, eu já falei para vocês, que é um complemento do livro de Daniel. Preste bem atenção agora. Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. O que é que diz? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. A mulher é a igreja de Deus que foi perseguida. Porque em profecias, mulher quer dizer igreja. Ela foi perseguida por um período de 1260 dias. Anote aí novamente. 3 anos e meio e agora 1260 dias. Quer dizer que teve uma perseguição durante 3 anos e meio e também teve uma perseguição durante 1260 dias. Segura um pouquinho, vamos para a terceira agora. Estamos em Apocalipse capítulo 12. Agora vamos para capítulo 13, versículo 5, que diz o seguinte. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Anote agora aí, 42 meses, gente. Gente, o impressionante aqui que fala que o povo de Deus iria ser perseguido por 3 anos e meio, que é um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ele ia ser perseguido por 1260 dias. Ele ia ser perseguido por 42 meses. Será que isso é a mesma profecia que Daniel fala e que João lá em Apocalipse também fala? Vamos fazer o cálculo agora, gente? Bora lá. Agora use a sua calculadora para nós agora termos aqui o resultado. 3 anos e meio. Bora lá. 1 ano, 12 meses. 2 anos, 24 meses. A metade de 1 ano, 6 meses. 12 com 24 dá o quê? 12 com 24, 36. 36 com 6 dá o quê? 42 meses. Está batendo o que João falou em Apocalipse? Que o povo de Deus seria perseguido 42 meses. Então, 3 anos e meio é a mesma coisa de 42 meses. Então, a profecia até agora é a mesma. Tá certo? Bora para a terceira parte, que fala sobre o 1260 anos. Pega o teu 42 meses, multiplique, sabe por quê? Por 30 meses, por 30, não é isso? Então, dá quanto? 30 vezes 42, nós chegamos a 1260. Uau! Gente, fechou. A conta foi perfeita. As 3 profecias é uma só, no qual o povo de Deus seria perseguido durante toda a Idade Média por esse poder religioso. Então, bora lá. Chegamos na nossa profecia em 1260 anos de perseguição da supremacia papal. Quando foi que começou? Quando eu falei para vocês, há um pouquinho atrás, começou no ano, qual foi o ano? 538, gente. Agora pegue 538 e some com 1260. Bem facinho agora a conta. Se eu pegar os meus 1260 da profecia, somar com 538, foi a data do início, do pontapé inicial, eu vou chegar no ano 1798. Segura essa data.
Segura essa data. Até aqui está bem tranquilo, não é isso? Até aqui está tranquilo, você está fazendo suas continhas e está batendo. 1798. Daniel, cessou a perseguição desse tempo? Foi isso que aconteceu, gente. Imagine esses 1260 anos de perseguição. Sabe o que aconteceu? O que é que a história fala que aconteceu no ano 1798? Aconteceu, gente, nesse ano, que um homem muito conhecido da história chamado Napoleão Bonaparte, no ano 1798, ele chama o seu general chamado General Berthier e ele manda que prender o Papa. Naquele período, o Papa Pio VI, ele é preso, é levado para Cástere. E lá no Cástere, ele morre ali no Cástere. Ou seja, a profecia se finaliza com a morte do líder religioso. Então, é algo assim espetacular, porque a profecia ela bate igualmente. E a partir dali cessou a perseguição no ano 1798, gente. Uma profecia que Daniel fez aqui, uma visão que ele teve, conta a história, tudo que aconteceu durante esse período. Então é algo assim que eu fico impressionado com tudo isso. Uma conta tão perfeita, uma conta que fecha. Então aqui nos mostra que a perseguição cessou através de Napoleão Bonaparte, no qual o Papa Pio VI foi levado para cativeiro e ali morreu. Esta profecia sobre o Papa que foi levado para cativeiro, ali nós iremos continuar durante o nosso estudo, mais na frente, quando chegarmos na parte de Apocalipse, nós iremos ver isso bem direitinho. Porém, eu queria ficar só por aqui para que essa aula não se alongue muito, certo? Porque tem que ser, como eu falei para vocês, devagarinho. Para nós encerrarmos, vamos encerrar com Daniel 7:28. Daniel capítulo 7, versículo 28 diz o seguinte: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muitos me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. E assim o profeta encerra tudo aquilo ali que ele sonhou, certo? Uma visão que foi recebida há séculos e séculos atrás, que nos traz hoje à tona tudo o que aconteceu com as profecias bíblicas. A história nos mostra tudo o que está acontecendo. E, gente, quando eu falo sobre isso, o estudo da Bíblia, sobre essa conta que bate, não somente eu que estou falando isso, mas muitos e muitos teólogos, muitos eruditos. E tem um escritor também muito famoso, um escritor que você conhece, que eu até citei também na aula passada, que ele escreveu o livro As Profecias de Apocalipse e o livro de Daniel, As Raízes do Código da Bíblia. Lá na página 80, esse homem chamado Isaac Newton, ele afirma categoricamente que o chifre pequeno é o papado. O chifre pequeno é o pontífice romano. Foi ele que destruiu as 3 tribos arianas, as 3 tribos bárbaras. Foi ele que perseguiu o povo de Deus durante todo esse período de 1260 anos na Idade Média através das cruzadas. Foi ele que perseguiu levando muitas pessoas consideradas hereges para a fogueira. Foi eles que muitas vezes mataram muitos dos reformadores, muitos dos servos do Senhor. Porém, essa perseguição cessou quando o último pontífice foi preso e ali foi morto no cativeiro no ano 1798. Porém, essa ferida de morte ela foi curada e o papado continuou. É o que nós iremos estudar nas próximas aulas mais à frente. Mas até aqui nós vamos ficar com esse ensinamento. E que Deus possa cada vez mais nos mostrar, nos alertar. E eu quero te convidar que você tire mais tempo para estudar a Bíblia, tire mais tempo para estudar profecias, porque é algo maravilhoso, é algo assim que nos envolve, que cada vez mais prova que a Bíblia é verdadeira. As profecias bíblicas, gente, quando nós estudamos, que a história nos comprova tudo o que aconteceu, a gente vê que tudo isso que foi verdade. É a melhor maneira de eu provar para um ateu que Deus existe. É que a palavra dele foi escrita por homens santos, inspirados por Deus. Homens que escreveram assuntos maravilhosos que hoje eu posso tirar para a minha vida, para a minha salvação. Então, meus queridos, minhas queridas, que nós possamos cada vez mais nos envolvermos em estudar a palavra de Deus. Porque hoje nós estamos passando por um momento de abundância, momentos de refrigério. Então vamos estudar. O povo no passado passaram por grande perseguição. E ali, eles mesmo diante de perseguição, eles pregaram o evangelho. Então, nós, se estamos passando por esse momento de refrigério, vamos pregar, gente. Vamos pregar. Porque Daniel fala
que esse período vai passar. Que nós iremos chegar num período de perseguição que jamais foi visto. Então, preguemos o Evangelho enquanto é dia. Amém? Então, que o eterno Deus continue abençoando você e toda a tua família ricamente. E se esse conteúdo para você for relevante, se você quer que outra pessoa também conheça esse conteúdo, eu quero te pedir que você possa se inscrever aqui no canal Escolha Jesus e possa compartilhar esse vídeo, tá ok? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.